O nosso programa de hoje trará como assunto especial a canonização do apóstolo do Brasil, Beato José de Anchieta. E nós vamos estar por uma hora conversando aqui com pessoas muito especiais. Eu estou próximo aqui, ladeado dos co-irmãos do Papa Francisco, os jesuítas. Recebo com muito prazer o padre José Jomer Oliveira, que é coordenador de espiritualidade do Centro Cultural de Brasília. Bem-vindo, jesuíta. Também comigo o padre José Carlos Brandi Aleixo, professor emérito da Universidade de Brasília, jesuíta. Bem-vindo, padre Aleixo. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com os senhores. Era para ser hoje já o dia celebrativo, não é? Mas algumas horas nos separam, portanto, do momento. Sejam bem-vindos, por favor, as considerações iniciais dos senhores. Padre Jomer, prazer em recebê-lo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse programa e principalmente com todos os seus telespectadores, numa vigília desse processo de confirmação da santidade dele, da vida, da dedicação que ele teve como não só como um fundador de São Paulo, mas como um apóstolo do Brasil todo no intuito da sua evangelização, de levar a boa nova a tantas pessoas. Padre Aleixo, eu estou vendo aqui o senhor munido com tantos livros, tanto material de Anchieta. Aguardava muito esse dia? É verdade. Para nós, foi uma notícia auspiciosa a da canonização do padre José de Anchieta. Como sabe, no dia 22 de junho de 1980, ele foi beatificado. Foi outra grande comemoração. Passou de servo de Deus, de venerável, para já beato. Ou seja, já houve um reconhecimento explícito das suas virtudes heróicas. Então, estamos muito contentes com o fato de que ele seja elevado às honras do altar em nível universal na condição de santo da Igreja Católica. E, como eu comentei antes, talvez a gente possa falar um pouco da condição dele de um santo tricontinental, ou seja, um santo de 3 continentes. E por que 3 continentes? Nasceu na África, na cidade de São Cristóbal de La Laguna, nas Ilhas Canárias, na ilha de Tenerife, e depois, aos 14 anos, ele foi estudar clássicas, línguas clássicas, etc., literatura, em Portugal, na cidade de Coimbra, na famosa Universidade de Coimbra, onde, mais tarde, muitos dos nossos brasileiros também se formaram, sobretudo em Direito. Não? Os que, próceres da independência, etc., estudaram, muitos deles, em Coimbra. E, depois de uns 4 anos em Portugal, na Europa, ele vem ao Brasil, onde passa a maior parte da sua vida. Um santo tricontinental. É sobre esse itinerário de vida e geográfico e também sobre o itinerário espiritual, a espiritualidade de Anchieta, que enriqueceu o Brasil e que por isso ele é chamado de o apóstolo do Brasil. É sobre tudo isso que nós vamos falar no Além da Notícia de hoje. Portanto, muito boa noite a você que está em casa agora, nos acompanhando. Vai ser extremamente apaixonante o programa de hoje, porque Anchieta, eu descobri coisas tão interessantes, um homem de vida extremamente apaixonante. Interessado profundamente nas pessoas, dando especial atenção aos pobres, aos doentes, aos grupos indígenas ameaçados, aos negros escravizados, que percorria grandes distâncias somente para visitar um doente. Pois bem, vamos agora conhecer um pouquinho mais da vida de Anchieta, neste VT que você vai ver. Após 417 anos de processo, ele será finalmente declarado santo pelo Vaticano. No decreto, o Papa Francisco abre mão da comprovação de milagres, necessários para que um religioso passe a ser chamado de santo. Naturalizado brasileiro, nasceu na Espanha em 19 de março de 1534. Chegou ao Brasil no dia 13 de junho de 1553, com menos de 20 anos de idade. Foi um padre jesuíta, um dos fundadores de São Paulo, e já declarado beato pelo Papa João Paulo II. Catequizou os índios e evangelizou no Brasil durante a segunda metade do século XVI. Foi também teatrólogo, historiador e poeta. Religioso, cuidava não apenas de educar e catequizar os indígenas, como também de defendê-los dos abusos dos colonizadores portugueses que queriam escravizá-los e tomar as mulheres e os filhos. Desenvolveu sua atividade missionária também na Bahia, em Pernambuco e finalmente mudou-se para o Espírito Santo em 1587, onde passou a se dedicar à organização de várias aldeias indígenas, até que morreu em Heritiba,
hoje Anchieta. Todos já consideravam um santo publicamente. E como é que esse homem percorreu tanta terra no Brasil, chegou a tantos lugares, fez tantas coisas, edificou tantas obras e ainda tinha tempo para dar atenção a tanta gente? Muito bem, é sobre isso tudo que nós vamos falar aqui. Apenas fazendo aqui, a gente ouviu que ele nasceu na Espanha, vamos só explicar geograficamente, Tenerife, ali a costa, era costa africana, não é? É costa africana. Até hoje, as Ilhas Canárias, também conhecidas como Ilhas Afortunadas. Naturalmente, pode haver a pergunta, mas como é que ele nasceu lá nas Canárias? O pai era basco, mas tinha saído da Espanha ibérica, europeia, para se afastar de problemas políticos, sua família se havia envolvido. Então ele foi para uma região mais distante e foi para as Ilhas Canárias. E lá conheceu a futura esposa, uma senhora viúva, né, com quem ele teve 9 filhos. E Anchieta foi, então, educado numa família profundamente religiosa. E teve também a oportunidade de frequentar a escola dos beneméritos padres dominicanos que estavam aí nas Ilhas Canárias. No entanto, depois da infância, os pais entenderam que ele tinha talento para estudos superiores. E por isso decidiram enviá-lo para Portugal. Alguém poderá perguntar, mas por que então não foi para Salamanca, que era uma grande universidade espanhola, foi para Portugal? Uma interpretação, uma hipótese razoável é a seguinte: a mãe tinha ascendentes cristãos novos. Cristãos novos eram aqueles que tinham passado do judaísmo para o cristianismo. E havia uma certa prevenção em alguns lugares com relação aos cristãos novos. Em Portugal, essa prevenção ou não havia ou era bem menor. Então, era mais tranquilo para ele, né, estudar em Portugal. Agora, nos planos divinos, ele iria conhecer exatamente em Coimbra, na grande Universidade de Coimbra, ia conhecer os jesuítas. E, então, se afeiçoou aos jesuítas e tinha desejos de ser missionário. Tomou conhecimento de que os jesuítas estavam trabalhando em várias partes do mundo e talvez tenha tido conhecimento das cartas de São Francisco Xavier, que eram escritas na Índia e que empolgavam os jovens pela Europa, falando do ministério, né, junto a povos tão diferentes em tantas partes do mundo. Certamente isso o apaixonou. A missão, certamente. A missão, essa forma de desbravar o Isso, mundo, de levar o evangelho para outras partes do mundo, para povos, né, diferentes dos povos europeus que nunca tinham ouvido falar ainda de Jesus. Padre João, essa espiritualidade jesuíta provavelmente foi o que de fato o conquistou, o apaixonou e fez ele mudar a trajetória de vida, que era para ser uma pessoa, um douto, um estudioso, formado em tantas outras coisas, mas decidiu-se pela vida missionária, não é? Sim. O processo que Anchieta vivenciou, ele ali como aquele jovem empolgado com as notícias que tinham missionários que estavam saindo, como por exemplo São Francisco Xavier saiu através de Portugal, navio ali, e com os outros foram para terras das Índias. Né? Então, depois que ele chegou ao Oriente e começou a evangelizar, esse processo dessas cartas de São Francisco Xavier, dos outros que estavam se espalhando pelo mundo, não só cativou e empolgou a vida de José de Anchieta, como também a formação nossa inaciana, que Santo Inácio deixou para nós uma herança riquíssima com relação a uma exigente formação espiritual. São 2 anos de noviciado, 2 anos de juniorado, depois 3 anos de filosofia, 4 de teologia, mais 2 ou 3 de magistério, um total de 13 anos de formação. Por isso que não havia tempo hábil, ele veio ainda não terminado a sua formação, ele não tinha... Ele veio noviço. Então, eu quero entender justamente isso, por que, como é que ele foi enviado assim, e jovenzinho demais, para o Brasil, ainda em formação. Veja bem, os jesuítas foram para diversos continentes e em 1549 eles chegaram ao Brasil. Foram os primeiros jesuítas a chegar às Américas, desde o Alasca até a Patagônia, aqueles que vieram para o Brasil. Então ele estudando em Coimbra,
se familiarizou com o trabalho que os jesuítas faziam no Brasil e manifestou o desejo de ser missionário. Acresce que os ares do Brasil fariam bem à sua saúde. Ele não era de uma saúde robusta. Então os médicos aconselharam, seria bom ele ir para o Brasil, talvez lá ele terá melhores condições de saúde. Essa soma de fatores explica por que ele foi enviado ao Brasil antes de terminar o noviciado com o padre Luiz da Gran e outros. O padre Manuel da Nóbrega foi o que veio com o primeiro grupo de jesuítas, em 1549. Ele já veio em 1553 com um outro governador designado para o Brasil, Duarte da Costa. Ou seja, o padre Nóbrega veio com o primeiro governador, Tomé de Souza. E Anchieta vem em 1553 com o governador Duarte da Costa, né? Vem para o Brasil e vai para Salvador. Aí Nóbrega entende que ele poderia prestar bom serviço no que hoje é o estado de Portugal. Então ele foi para a capitania de São Vicente, a cidade de São Vicente, etc. Trabalhou lá, mas aí localmente também decidiram que seria interessante ir abrir uma missão no Planalto, não no litoral, no Planalto. Outro clima, menos exposto a invasões, ataques de piratas, etc. E aí ele é destinado para Piratininga, não é? Uma região habitada por índios. E ali Nóbrega e ele e outros abrem uma escola de catequese, sim, mas uma escola também para ensinar língua, matemática, não é? Enfim, os elementos da formação de uma criança. E aqui cabe uma observação que nem sempre é citada. As crianças nas missões dos jesuítas iam todas às escolas. Quando na Europa, nas capitais, Lisboa, Madrid, Roma, etc., só uma minoria de crianças ia para as escolas. Então não havia crianças analfabetas nas escolas, nas missões dos jesuítas. Chama muito a atenção. Pois não, pode falar. Qual é, na região de Piratininga, as aldeias indígenas, e muitos aqui na história do Brasil conhecem o nome dessas famílias. A Emberê, Paracuê, Apinagés, Tupinabás, né? Então são as tribos indígenas grandes, famosas daquela, e que moravam na cidade de São Paulo. Por exemplo, quem conhece, até mesmo da Canção Nova, algum lugar ali, de casas de retiro no alto do Jaraguá, não é isso? Ali é também uma tribo indígena forte que tinha ali no alto da parte mais alta de São Paulo. Né? Mas os vales, Vila Madalena, tudo, ali tem os nomes das tribos indígenas todos, em São Paulo até hoje permanece esta história registrada através dos nomes das ruas. E com essa presença veio a fundação da cidade de São Paulo. Então vamos chegar. É interessante dizer que ele fez a viagem a pé, né, praticamente a pé, do litoral até o Planalto, lá em São Paulo. Né? E esse caminho se transformou depois na Via Anchieta, famosa Via Anchieta. Que temos hoje. Que temos hoje, uma homenagem a ele. Olha só. Que é um caminho de peregrinação. Eu só quero mencionar aqui, Anchieta ensinou a língua portuguesa aos índios, também estudou a língua dos indígenas e compôs a primeira gramática da língua tupi. No mesmo idioma dos índios escreveu um catecismo, várias peças de teatro e hinos, compôs poemas e escreveu obras em português, latim e tupi-guarani. Padre Jomer, esse homem era de uma riqueza, e ainda, eu digo menino, era um menino ainda. Isso, bem. Com o passar dos anos, os seus dons, claro, se multiplicaram, né? O aprendizado dele... Isto aí, ele estava na casa dos 20 e poucos anos, não era? Isso. Ele veio para o Brasil com 19, né? Estava com 21, 22 Sim. anos, 23. Continuou estudando aqui com os outros jesuítas, mas ele aprendeu muito com os indígenas e ensinou muito também. Por isso que essa inculturação na realidade brasileira das tribos indígenas, isso foi fascinante. Por isso o grande missionário, até Padre Aleixo falou muito bem conosco sobre a questão do Anchieta, e ele também já nos disse em outro momento sobre Nóbrega. Os dois têm uma importância enorme
como companheiros nesta mesma missão e na Fundação de São Paulo, mas muito mais Anchieta na coragem, na audácia de dialogar, de aprender de tudo aquilo de uma língua tão distante dele e dos outros naquela hora e formar esse dicionário da língua tupi-guarani. Você mencionou uma coisa muito importante, o teatro. Ele estudou teatro em São Paulo, em Lisboa, em Portugal, em Coimbra. Havia um grande autor, Gil Vicente. Ele estudou Gil Vicente e ele então trouxe um pouco daquela técnica para o Brasil. Ele é o fundador do teatro no Brasil. Foi o primeiro a fazer autos com uma representação teatral que atraía muito a atenção, cativava a atenção dos indígenas. Era um método moderno de acordo com as características dos índios, que apreciavam muito essa representação. Seria demais, seria forçar a barra, dizer a arte brasileira, a educação, a cultura brasileira deve muito à Anchieta? Correto, é correto. Não seria forçar a barra dizer isso? Isso é aceito, na verdade, ele é um pioneiro. E outra coisa interessante, as cartas que ele escreveu. Os jesuítas tinham, para sua organização, o hábito de mandar cartas para Roma, das diversas partes do mundo. E essas cartas descreviam o trabalho na Índia, na China e onde fosse. E Anchieta escreveu cartas em que descrevia os costumes dos índios e a flora, a fauna. O artesanato, né? Artesanato. A arte. Então, a riqueza. Eu vejo assim, mais de dizer que ele foi um precursor na arte brasileira, ele foi um que soube dialogar com as artes já existentes das tribos indígenas, né? E tornar isso mais explícito. Nós vamos voltar a falar sobre isso e, sobretudo, falar daquilo que transmitiu Anchieta para os indígenas, para os negros, porque, lamentavelmente, existem alguns que se acham gênios hoje na cultura brasileira, nas universidades brasileiras, que criticam a igreja e Anchieta por ter catequizado os índios, por ter educado os índios, por ter livrado os índios de serem explorados. Então, existem alguns que se consideram gênios e que o criticam e criticam a igreja. Já já a gente volta a falar sobre isso no próximo bloco.